Meu nome é Luísa e vou te contar um relato que até hoje me dá arrepios. Eu e minha família moramos em Curitiba, no Paraná, e temos uma boa vida. Meu pai é empresário e pouco fica em casa. Minha mãe é professora de balé, bem conhecida e com grande respeito na cidade. Eu tenho aulas na parte da manhã e na parte da tarde ajudo minha mãe. E ainda me sobra um tempo para me divertir jogando no computador. Luísa chegou da escola naquela tarde ensolarada em Curitiba. Ao abrir a porta, encontrou um bilhete deixado pela sua mãe na mesa da entrada. O bilhete dizia que ela precisou sair temporariamente, mas que não demoraria a voltar. Luísa, acostumada com a rotina, não deu muita importância e seguiu para o seu quarto para descansar um pouco. Com o tempo a sós em casa, Luísa começou a ouvir barulhos estranhos. Ao descer as escadas, ela pensou ter ouvido um som vindo da porta da frente, como se fosse sua mãe chegando. No entanto, ao abrir a porta, não viu ninguém. De volta à sala de estar, Luísa ainda ouvia ruídos incomuns. Pensou ter percebido um riso infantil, mas atribuiu a isso a sua imaginação. Enquanto estava na cozinha, os barulhos ganharam uma melodia delicada, como se fosse uma música de balé. A jovem Luísa, um tanto perplexa, tentou discernir a origem desses sons intrigantes, mas permaneceu cautelosa, ainda acreditando que eram apenas ruídos cotidianos da casa. Luísa, ainda intrigada pelos estranhos acontecimentos em casa, ouviu o som da chave girando na fechadura. Sua mãe, após um tempo, finalmente chegara. Luísa, um tanto nervosa, desabafou sobre os barulhos estranhos e a música de balé que havia escutado na ausência da mãe. Sua mãe, cansada, tentou acalmar Luísa, dizendo que provavelmente eram apenas ruídos normais da casa. Às vezes a mente prega peças quando estamos sozinhas. A imaginação pode criar sons que não existem, disse ela sorrindo. Não se preocupe, querida, provavelmente é só o medo de ter ficado sozinha em casa. Luísa, apesar das palavras tranquilizadoras da mãe, ainda sentia uma inquietação. No entanto, para não preocupar ainda mais sua mãe, decidiu deixar o assunto de lado e tentar se concentrar em atividades mais leves. Mesmo assim, a sensação de que algo não estava certo persistia, pairando como uma sombra sobre a casa. Luísa, depois de uma noite agitada com os eventos estranhos, tentou adormecer na esperança de que tudo não passasse de sua imaginação. No entanto, de madrugada, ela acordou abruptamente ao som suave e melódico da música de balé. A atmosfera no quarto estava fria e a penumbra destacava a silhueta dos móveis. Ao abrir os olhos por um breve momento, Luísa viu uma figura indistinta no canto do quarto. Uma menina, vestida em um traje cor-de-rosa, estava dançando graciosamente ao ritmo da música. O rosto da menina estava escondido pela penumbra e suas feições eram difíceis de distinguir. O terror se instalou rapidamente no peito de Luísa, que esfregou os olhos com força, acreditando ser uma ilusão de seu sono perturbado. Quando olhou novamente, a figura havia desaparecido e a música cessou abruptamente. O coração de Luísa batia forte e o medo começou a se instalar enquanto ela tentava entender o que acabara de acontecer. Ela questionou a própria sanidade, pensando se tudo não passava de um pesadelo vívido. No entanto, a sensação arrepiante persistia, deixando-a acordada e alerta, temendo o que poderia ocorrer nas próximas horas daquela noite assombrada. Na manhã seguinte, Luísa acordou ainda perturbada pela experiência da noite anterior. Os raios de sol começavam a iluminar o quarto, mas a lembrança da menina de rosa dançando persistia em sua mente como uma sombra.
Ao descer para o café da manhã, Luísa decidiu compartilhar a experiência com sua mãe. Sentadas à mesa, ela hesitou por um momento antes de começar a contar sobre a música de balé na madrugada, e para sua mãe parecia uma história fantástica e irreal. No entanto, ao mencionar a menina de rosa que ela viu dançando em seu quarto, a expressão de sua mãe mudou de tranquilidade para preocupação. Luísa, você deve ter sonhado acordada. Não há nenhuma menina aqui, especialmente uma vestida de rosa, disse a mãe, tentando confortar a filha. Mas Luísa insistiu que a experiência era real e aterrorizante. Mãe, eu juro que vi algo. A música, a menina dançando, não era um sonho, afirmou, seus olhos refletindo a seriedade da situação. A mãe, ainda cética, decidiu ficar mais atenta aos relatos de Luísa, sem imaginar que os acontecimentos estranhos naquela casa estavam longe de chegar ao fim. O dia se passou relativamente normal, com a rotina familiar seguindo seu curso. No entanto, à medida que a noite se aproximava, a apreensão de Luísa crescia. O medo da experiência anterior a assombrava, tornando difícil ignorar a ansiedade que pairava no ar. Naquela noite, enquanto todos se preparavam para dormir, Luísa, temerosa, decidiu não enfrentar a solidão de seu quarto. Em vez disso, foi até o quarto da mãe e pediu para passar a noite lá. A mãe, percebendo a angústia na voz de Luísa, concordou prontamente. Ambas se acomodaram para dormir e, por um momento, pareceu que a noite transcorreria sem incidentes. Contudo, na calada da madrugada, Luísa foi despertada pelo familiar som da música de balé. Desta vez, ao invés de esconder seu medo, ela chamou a mãe em um sussurro urgente. Escute, mãe, a música está aqui novamente, sussurrou Luísa, seus olhos revelando a tensão que sentia. A mãe, inicialmente cética, focou sua atenção na melodia que enchia o quarto. Para surpresa de ambas, a música de balé ecoava pelo quarto clara e nítida. Não havia mais como negar. Algo inexplicável estava acontecendo naquela casa. A mãe e Luísa, lado a lado, compartilhavam agora a mesma perplexidade diante da realidade dos acontecimentos sobrenaturais que desafiavam toda lógica e compreensão. Na manhã seguinte, ao descerem para a cozinha em busca do café da manhã, mãe e filha foram recebidas por um cenário perturbador. Copos, pratos e utensílios estavam espalhados pelo chão como se tivessem sido derrubados com força. A cozinha, antes arrumada, agora era um caos silencioso. O choque inicial de ver a desordem inexplicável deixou Luísa e sua mãe atônitas. Seus olhares se encontraram, refletindo o temor compartilhado pela estranheza da situação. O silêncio na casa foi quebrado por risadas distantes, sussurros ininteligíveis, e para aumentar ainda mais a aflição, a melodia familiar da música de balé começou a tocar suavemente no ambiente. A mãe, com um semblante preocupado, pediu para Luísa voltar para o quarto. Havia algo em sua expressão que indicava uma lembrança do passado. Uma lembrança que, de alguma forma, estava relacionada a esses eventos inexplicáveis. Enquanto mãe e filha retornavam ao quarto, as risadas, sussurros e a música continuavam, enchendo a casa com uma presença inquietante, como se o próprio ambiente estivesse reagindo a algo há muito esquecido. No quarto, a mãe de Luísa sentiu uma necessidade urgente de buscar respostas. Ela se dirigiu ao guarda-roupas e, entre as lembranças guardadas, encontrou alguns DVDs antigos da época em que ainda dava aulas de balé. Ao segurar os DVDs, uma sensação estranha percorreu suas mãos, como se uma presença invisível tentasse interferir. De repente, como se um vento súbito tivesse passado,
Alguns DVDs caíram das mãos dela, criando um pequeno estrondo no chão. No entanto, para surpresa de ambas, um único DVD permaneceu seguro na mão da mãe de Luísa, como se algo a orientasse na escolha. Esse DVD solitário parecia emitir uma aura de importância. A mãe de Luísa, perplexa e inquieta, olhou para o DVD com uma expressão de reconhecimento. Era como se aquela pequena relíquia contivesse a chave para desvendar os mistérios que assombravam a casa. O silêncio pairava no quarto, mas a presença invisível agora parecia mais palpável do que nunca. A mãe de Luísa, determinada a entender os eventos sobrenaturais, inseriu o DVD escolhido no reprodutor. O vídeo começou a rodar, revelando cenas antigas de aulas de balé, apresentações encantadoras e sorrisos de crianças que participaram das aulas. Ao longo do vídeo, Luísa, observando com atenção, identificou a música que ecoava pela casa. "Essa é a música", exclamou ela, indicando a ligação entre a melodia familiar e as memórias presentes nos vídeos. De repente, o foco da cena mudou para uma apresentação especial. Uma menina, vestida em um traje de balé cor-de-rosa, dançava graciosamente, irradiando uma energia serena e cativante. Luísa, olhando para a tela, sentiu um arrepio na espinha. "Essa é a menina que apareceu para mim no quarto dançando", disse ela, confirmando a conexão entre o passado registrado nos vídeos e os eventos inexplicáveis que assombravam a casa. A sala estava envolta em um silêncio solene, enquanto mãe e filha absorviam a revelação. As respostas que buscavam estavam contidas naquele DVD, revelando uma história do passado que ressurgia para confrontá-las de maneiras que nunca poderiam ter imaginado. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto da mãe de Luísa, enquanto ela compartilhava uma parte dolorosa de seu passado. Ela explicou que durante suas aulas de balé, uma aluna em particular era extraordinariamente problemática. Essa garota sempre buscava ser a melhor, zombando das outras alunas ao ponto de algumas delas desistirem do balé por causa dela. A mãe de Luísa continuou, revelando que essa aluna chegou ao ponto de praticar atos de maldade, tentando machucar intencionalmente outras garotas para conseguir atenção especial. A situação tornou-se insustentável e a mãe de Luísa teve que tomar medidas drásticas. Em um esforço para proteger as outras crianças e manter a integridade de suas aulas, ela chamou os pais dessa aluna problemática e pediu que a retirassem das aulas de balé. O silêncio pairou no quarto enquanto a mãe processava a revelação de seu próprio passado. As lembranças dolorosas ressurgiram e agora, com a conexão entre o passado e o presente revelada, mãe e filha enfrentavam não apenas eventos sobrenaturais, mas também a repercussão de um histórico de conflitos e perturbações que haviam retornado para assombrá-las de maneiras inesperadas. A mãe de Luísa, entre soluços e lágrimas, continuou a compartilhar sua história. Após o incidente com a menina problemática, ela gradualmente foi perdendo o entusiasmo por suas aulas de balé até que, eventualmente, parou definitivamente. Ela admitiu que nunca tinha visto uma garota tão maliciosa e prejudicial como aquela aluna específica, cujas ações haviam deixado marcas profundas em suas memórias. As lembranças daquela época, anteriormente enterradas em um passado doloroso, agora ressurgiam de maneira avassaladora. A música de balé, as risadas e os sussurros inexplicáveis, tudo estava conectado à presença da menina, cujo espírito parecia ter encontrado uma maneira de manifestar-se novamente. Mãe e filha, unidas pela experiência compartilhada, enfrentavam agora não apenas uma presença sobrenatural, mas também os resquícios emocionais de um período turbulento em suas vidas.
O caminho para entender e resolver essa situação estava apenas começando, e elas estavam prestes a descobrir mais sobre os segredos enterrados no passado. A mãe de Luísa, impulsionada pela necessidade de resolver o mistério que envolvia sua família e a presença da menina de rosa, encontrou um antigo caderno no guarda-roupas. Esse caderno continha informações das famílias das alunas, incluindo nomes, endereços e números de telefone. Entre as páginas amareladas, ela localizou o endereço da família da menina problemática. Determinada a descobrir a verdade, mãe e filha foram até a casa da menina. Ao chegarem lá, a mãe de Luísa, com uma abordagem cuidadosa, perguntou pela menina, mencionando que tinha tido sonhos com ela e queria saber como ela estava. A mãe da menina, visivelmente emocionada, compartilhou uma triste realidade. Após as aulas de balé, os problemas da menina não cessaram. Na verdade, se intensificaram. Ela começou a causar problemas na escola, e sua transformação era tão notável que a própria mãe mal a reconhecia. Em uma noite, há cerca de 2 meses, a menina saiu sem autorização e foi atropelada por um carro na madrugada. O choque e a tristeza invadiram a mãe de Luísa, que percebeu a ligação entre os eventos sobrenaturais em sua casa e a tragédia que se abateu sobre a menina de rosa. A realidade, mais uma vez, provava ser mais complexa e sombria do que elas poderiam ter imaginado. Ao retornarem para casa após a visita à família da menina de rosa, mãe e filha se dedicaram a arrumar a bagunça deixada na cozinha. Enquanto organizavam os utensílios, Luísa, ainda impactada pela revelação trágica, foi surpreendida por um sussurro em seu ouvido. "Ela é minha, você não pode ficar com ela", sussurrou uma voz suave, mas carregada de uma presença inquietante. Luísa, assustada, deu um grito, fazendo com que sua mãe se virasse imediatamente. "O que aconteceu, Luísa?", perguntou a mãe, preocupada. Luísa, com os olhos arregalados, contou sobre o sussurro que ouviu. A atmosfera na casa tornou-se tensa novamente, e mãe e filha perceberam que a conexão entre o passado e o presente ainda estava longe de ser desvendada. O que quer que as assombrasse parecia estar decidido a manter seu domínio, e a jornada para compreender e superar esses eventos sobrenaturais estava longe de seu fim. O sussurro ecoou nos ouvidos da mãe de Luísa, sussurrando: "Volte para mim, vamos brincar." Um arrepio percorreu a espinha dela, enquanto ela tentava compreender a origem dessa voz enigmática e perturbadora. A mãe de Luísa, agora também confrontada com a presença sobrenatural, olhou para Luísa com uma expressão de perplexidade e temor. A casa, antes um refúgio familiar, tornou-se um cenário de acontecimentos inexplicáveis e assustadores. O sussurro parecia ecoar no ar, persistindo como um lembrete inquietante de que algo além do entendimento humano estava presente. Mãe e filha, unidas pelo medo, enfrentavam agora uma força misteriosa que as desafiava a entender o que se escondia por trás desses eventos sobrenaturais. A jornada para desvendar esse mistério sombrio estava longe de terminar. A tensão atingiu seu ápice quando a mãe de Luísa tomou a decisão de sair de casa, sentindo a necessidade de confrontar diretamente a presença que as assombrava. Ela pediu a Luísa que corresse para fora, e no momento em que Luísa escapou, testemunhou a menina de rosa surgindo no corredor, como uma aparição inexplicável. Do lado de fora, Luísa, impotente, assistiu à cena através da janela, gritando desesperadamente para a mãe. No entanto, a porta se fechou abruptamente, deixando a mãe de Luísa trancada dentro de casa. Luísa continuou a gritar, chamando a atenção dos vizinhos, que rapidamente se aproximaram para ajudar.
O corredor estava mergulhado em gritos e agitação, mas, repentinamente, o silêncio tomou conta. Quando a porta finalmente foi aberta, uma cena aterradora se desvendou. A mãe de Luísa estava caída no corredor, suas pernas marcadas por arranhões, seu rosto pálido e contorcido de pavor. A descoberta do corpo da mãe de Luísa no corredor trouxe consigo uma tristeza profunda e um choque avassalador. O silêncio na casa ecoava a realidade sombria da perda. Os vizinhos, antes ativos em suas tentativas de ajudar, agora compartilhavam expressões de lamento e incredulidade. Luísa, abalada e em estado de choque, mal conseguia processar a terrível reviravolta dos acontecimentos. A mãe, que havia buscado enfrentar a presença sobrenatural, acabou pagando um preço terrível. As lágrimas escorriam pelo rosto de Luísa enquanto ela tentava assimilar a perda abrupta. A notícia da tragédia se espalhou e a casa, que antes era assombrada por eventos inexplicáveis, agora estava impregnada com uma sensação ainda mais sombria. A presença da menina de rosa, que havia desencadeado essa série de eventos, permanecia como uma sombra inquietante sobre a casa e a vida de Luísa. A jornada para desvendar os mistérios, agora tingida pela dor da perda, estava longe de seu desfecho. O enterro da mãe de Luísa foi um momento de despedida, marcado por uma tristeza profunda. Seu pai, recém-chegado, tomou a decisão firme de que eles não voltariam para a casa onde tantos eventos trágicos e sobrenaturais ocorreram. Os anos se passaram, mas a memória daquela rua ficou marcada por histórias que resistiram ao teste do tempo. Os vizinhos, sussurrando entre si, juravam ouvir uma suave melodia de balé na madrugada. E aqueles corajosos o suficiente para olhar pela janela relatavam a visão de uma mulher, vestida como uma professora de balé, dando aulas para uma menina em um traje cor-de-rosa. O legado da casa e de sua história sombria continuava a assombrar a rua, como se os eventos do passado ainda ecoassem nas paredes e nos arredores. A presença da menina de rosa, eternizada na imaginação dos moradores, tornou-se uma lenda local, um lembrete constante de que algumas histórias continuam a dançar nas sombras mesmo quando o tempo avança.